Meus queridos amigos, que Jesus nos proteja e nos dê a sua paz. A nossa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouco da vida de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Ele nasceu no Triângulo Mineiro, em Sacramento, no dia 1º de maio de 1880. Seus pais, Sr. Hermógenes Ernesto de Araújo e sua mãe, Dona Jerônima Pereira de Almeida. Os pais de uma família numerosa tiveram 15 filhos e Eurípides foi o terceiro. Seus pais, além de pobres, ainda não gozavam de boa saúde, principalmente a sua mãe, que sofria de uns ataques nervosos. O seu pai conseguiu um emprego e foi trabalhar na estação de Cipó, que ficava a 14 quilômetros de Sacramento, em um armazém de secos e molhados. Eurípides tinha 5 anos e mesmo assim auxiliava o seu pai no armazém, como também auxiliava carregando a bagagem dos viajantes que chegavam no trem, ganhando algumas moedas que depois entregava para sua mãe. O seu pai era um homem bem progressista e ele queria que os filhos estudassem. Depois ele deixou o emprego e foi para Sacramento, com poucas economias, mas contando com a ajuda de uns bons amigos, abriu uma loja de tecidos e miudezas. E Eurípides foi estudar, como também seus demais irmãos. Nessa época ainda não tinha os 15. E chegando ao término dos seus estudos em Sacramento, porque era uma cidade pequena, o diretor falou com o senhor, que era apelidado Mojico, conhecia como senhor Mojico, e Dona Meca, seus pais, que ele deveria mandar estudar na cidade, porque Eurípides era muito inteligente e ali ele não tinha mais o que aprender. E Eurípides queria ser médico. E o pai levou para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, acertou tudo, mas no dia de Eurípides viajar, sua mãe teve um desses ataques nervosos, porque era muito ligada ao filho, e Eurípides resolveu não viajar mais, não estudar fora. E se tornou um autodidata, comprando livros, mandava comprar os melhores livros em São Paulo, no Rio. Chegando em Sacramento, um professor lhe ajudou bastante e ele aprendeu a falar e a escrever fluentemente o francês, que era a língua mais usada na época, em que todas as boas obras eram traduzidas para o francês. E assim ele se tornou um rapaz culto. Mas ele tinha a tendência, já ajudava, o seu anseio era auxiliar os doentes e os pobres. E naquela redondeza, naqueles bairros mais distantes, mais pobres, ele ia sempre visitá-los, ajudando. Por isso ele criou uma farmácia homeopática, onde ele manipulava a medicação e levava para seus doentes. Também criou um colégio, fundou um colégio com alguns companheiros, o Liceu Sacramentano. Foi cofundador do Instituto da Igreja Católica São Vicente de Paulo, que atendia aos mais pobres. E foi convidado para entrar na política, mas ele disse que a sua vida era dedicada à pobreza e aos enfermos. Mas seu pai lhe pediu, disse: eu nunca lhe pedi nada, meu filho. Você entrando na política, você vai poder ajudar mais aos seus pobres. E outros amigos também insistiram e a Eurípides aceitou, se candidatou e ganhou. E assim ficou exercendo várias profissões. A essa época ele já se tornara o contador das lojas do pai, porque ele já tinha já tinha adquirido mais uma outra loja em Conquista,
diretor e professor do Liceu Sacramentano, criou um grupo teatral, porque ele era voltado também para as artes, a cultura, e sua vida era muito ocupada, mas o seu principal objetivo era a pobreza e os enfermos. Nessa época, os seus familiares, alguns familiares que moravam em Santa Maria, que era tipo umas fazendas, um lugarejo com várias fazendas, tinham se tornado espírita. Eurípides era muito católico e os padres diziam que o espiritismo era a doutrina de Satanás. E tinha um seu tio, quando vinha de Santa Maria, ficava hospedado, que era irmão de sua mãe, na sua casa, dormia no quarto de Eurípides, ele decidia até a cama, e ele perguntou: tio, o senhor era materialista e agora já se tornou adepto dessa doutrina que os padres dizem que é do Satanás, que é do diabo? Ele disse: meu filho, eu sou um homem sem cultura, você é um jovem culto, inteligente, eu não sei nem lhe responder, são coisas do destino. Mas eu tenho aqui um livro, vou lhe dar para você ler. E entregou o livro depois da morte de Leon Denis. Eurípides passou a noite toda lendo o livro. Achou os conceitos filosóficos muito interessantes, uma linguagem correta. E de manhã ele disse: tio, por essa eu não esperava. E devolveu o livro, e o tio: não, esse livro eu lhe dou de presente. E disse: eu vi isso na literatura, agora eu gostaria de presenciar na prática. Não, hoje não, vamos para Santa Maria. E Eurípides aceitou o convite, foi para Santa Maria, e nesse dia assistiu uma reunião que chamava Sessões Espíritas, naquela época, as reuniões mediúnicas, aonde ele pôde comprovar as mais diversas mediunidades, dons mediúnicos. E o primeiro, depois da prece, o primeiro espírito que se comunicou por seu tio, que era o senhor Mariano Cunha Júnior, foi o Dr. Bezerra de Menezes. Diz: enfim, conosco, Eurípides, que Deus seja louvado. Chegou a sua hora, meu filho. Você tem um trabalho para realizar, mas eu preciso sair porque tem um espírito aqui de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Quando ele disse isso, Eurípides pensou, só fez pensar: quem será? Aí houve a comunicação e o espírito respondeu. Captou meu pensamento: sou seu espírito protetor. E como chama? Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Sim. Nós somos amigos de várias existências. Na França, as últimas reencarnações, você teve um como eclesiástico, como médico, como professor. Mas agora você tem uma missão a realizar no Brasil. E qual é essa missão? Ele perguntou, emocionado, não é? E estupefato, assim, ele disse: a nossa bandeira é a caridade. Você atuará em várias áreas, através dos Espíritos do Senhor. Mas a sua primeira tarefa é a cura. E para isso você tem Bezerra de Menezes para lhe auxiliar, mas quem está no comando, quem planejou tudo foi Jesus. Nesse dia ele pôde ver vários tipos de mediunidade, médios que não tinham, analfabetos, dando comunicação em francês, outros falando da beleza do Sermão da Montanha. O próprio Eurípides demonstrou
vários tipos de mediunidade que naquele dia teve início e que depois se aprofundaram essa mediunidade, aonde ele se deslocou por alguns momentos, indo ao mundo espiritual e por humildade não contou, narrou o que tinha visto lá. Terminada a sessão, ele chamou o tio para visitar um leproso. E o tio, mas essa hora da noite, ele, depois do que eu ouvi, do Sermão da Montanha, eu não durmo em paz, tio, se eu não visitar o Carlos. E lá falou do Evangelho, beijou o leproso no rosto, nas mãos. O tio disse, só sendo realmente um missionário. Mas resumindo a história, ele retorna depois de alguns dias, porque os espíritos aconselharam a ficar para tomar maior conhecimento em Santa Maria. A primeira coisa que ele fez, aconselhado por Vicente de Paulo, foi se desligar da igreja. O padre disse, como você está louco, deixar a doutrina de Deus pela doutrina do diabo, você está endemoniado. E ele mesmo se encarregou de espalhar por a cidade toda, mas o difícil para Eurípides era falar para os seus pais. A sua mãe, mesmo não compreendendo, aceitou logo de primeiro. O seu pai, não por ele ser tão católico, mas pensando que o filho ia ser agora na cidade mal falado, porque a cidade toda era católica e todos acreditavam no que os padres diziam, que era uma doutrina de loucos e era uma doutrina do Satanás. Mas isso tudo passou, Eurípides o colégio foi fechado, porque houve uma campanha muito grande para que os pais retirassem seus filhos, os próprios professores abandonaram. Houve campanhas contra Eurípides de todas as formas, mas quem é esse missionário que não sofre? Porque toda árvore que dá fruto é jogada a pedra. E assim aconteceu com ele. Mas o seu trabalho principal foi a cura, fez várias curas. Eu trouxe a vida de Eurípides porque é pautada pela esperança. A sua farmácia foi ampliada, ele botou Farmácia Espírita, Esperança e Caridade. Fundou o Centro Espírita, Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Várias campanhas difamatórias, como processos. Em 1907, 1º de abril, ele abriu o colégio Allan Kardec. Seu pai comprou uma loja, seu pai comprou uma casa, desculpe, e deu a Eurípides, porque Eurípides ganhava, que fazia escritura, a escrituração, era contador das 2 lojas, mas o seu dinheiro todo era empregado na farmácia, que os remédios eram gratuitos, e ajudando os enfermos e os pobres. O colégio, ele não sabia, ele estava pensando em botar algo assim como liceu, mas a própria Maria de Nazaré psicografou por ele e aconselhou que botasse o colégio Allan Kardec. E nessa época foi movida uma campanha também pelos padres, como foi movida por médicos. Eu achei isso muito fantástico, que foi feito assim uma imagem, um outdoor, vamos dizer, do colégio até a sua casa, a própria Maria que botou, e botou assim, não temas meu filho, não temas Eurípides, porque meu filho está com você. A vida dele foi uma vida assim pautada de muita beleza, muito trabalho. Conta, através da mediunidade de Chico, que ele teve um encontro com Jesus, onde Jesus, vou muito rápido, chorava, e ele chorava também, e ele ficou admirado porque Jesus chorava, se era por aqueles que não acreditavam nele, pelos descrentes. E Jesus disse, eu choro pelos que conhecem o meu evangelho e não praticam.
E desde esse dia, Eurípides pouco se alimentava e pouco dormia, trabalhando incansavelmente com a pobreza, com os doentes, no colégio e na farmácia. E veio a falecer no dia 1º de novembro de 1918, através da gripe espanhola, aonde ele curara a muitos. Morreu no seu posto de honra, trabalhando. Muitas pessoas de cidades vizinhas, arredores, todos os hotéis, pensões, casas de família estavam lotados de pessoas que vinham atrás dele através da cura. E ele a muitos curou, curava, fazia partos, curava, fazia cirurgias, cortando, cirurgias sem cortar, libertou vários obsediados, curava através dos passes magnéticos. A sua energia era uma energia muito potente, mas no dia 31 de outubro de 1908, ele já não estava aguentando mais, com febre, os lábios roxos, e os companheiros dizendo: descanse, Eurípides. E ele na farmácia fazendo o receituário e as fórmulas. Raiz diz, quando foi dizendo Raiz, citando, aí ele ia caindo, desmaiou, pegaram, ele ainda disse assim: me deu um banho, entrou em coma. Meia-noite, levaram para casa, né? Meia-noite, ele se levanta, senta e diz para a mãe, Dona Meca: olhe, se tiver de fechar, feche a farmácia, mas não feche o colégio Allan Kardec. Eu quero ser enterrado numa cova rasa, com um caixão muito simples. A mãe concordou, mas pensou: bem, meu filho saiu do coma. Mas na realidade ele voltou a entrar no coma. A essa altura os alunos oravam, os amigos, os professores, que a essa altura os professores do colégio Allan Kardec eram seus próprios irmãos, que ele tinha educado, instruído, e ex-alunos, eram os professores. E tinha a parte primária, como naquela época o fundamental hoje chamava primário, curso médio e curso superior. E assim Eurípides morreu no dia 1º, às 6 horas de novembro de 1908, no seu posto de honra como apóstolo da caridade, e chegando no mundo espiritual, compadecido principalmente de nós espíritas endividados, que não cumprimos com a nossa obrigação de forma equilibrada, nos postando pelo Evangelho de Jesus. Chegando no mundo espiritual fracassado, ele roga a Jesus, o Mestre, que permita que ele crie um hospital para cuidar desses irmãos, principalmente médios, doutrinadores, oradores, escritores, e coloca o nome do hospital, Hospital Esperança. Então, esse trabalhador emérito, espírito ligado ao Cristo, muito íntimo de Maria Santíssima, que ele possa nos trazer na noite de hoje e nesses dias de tormento, de aflições, bênçãos de saúde, de cura e, sobretudo, de esperança para toda a humanidade. Enquanto nós vamos ouvindo a música e vamos colocando, vamos pensando nas curas de Eurípides, em todos os espíritos que trabalham com ele no Hospital Esperança, procurando sentir as suas vibrações de paz, vibrações harmoniosas que nos permitam a ter uma noite bastante tranquila, com sonhos reparadores. Muita paz para todos.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor,